Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Meus amados, esses dias aí eu estava parando para refletir. Vocês sabem que esse canal aqui é um canal de reflexões relacionados à nossa vida com Deus, à nossa fé, ao nosso relacionamento com Deus de modo amplo, de modo diário. E eu estava pensando, né, principalmente olhando o meu contexto hoje, olhando o contexto até mesmo da humanidade, né, depois dessa situação que a gente passou, ou que ainda estamos passando, né, relacionado a essa doença que tem assolado a humanidade, enfim, né, analisando mesmo tudo que está à nossa volta, e eu fiquei pensando com relação a essa questão da nossa vida com Deus. E eu fiquei vendo, né, que no meu caso, então, vou dar o meu exemplo. Eu sou podemos dizer assim, né, se for classificar, embora eu não goste muito de colocar rótulos, mas eu sou um cristão evangélico, né, protestante, que faço parte, sim, de uma igreja evangélica, de uma instituição religiosa, mas e cresci nesse ambiente, cresci, e eu fiquei pensando, poxa, assim como eu, muitas pessoas durante esse período, né, sentiram muita dificuldade para buscar a Deus ou para ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque a igreja teve que ficar por alguns dias fechados. Algumas pessoas elas acabaram espiritualmente esfriando. A gente viu aí que muitas pessoas ficaram, né? O fato de não ir a um templo deixou, né? As deixou perdidas, as deixou deslocadas. E isso me fez refletir uma coisa interessante. O quanto que as pessoas, né, o quanto que nós aprendemos, mesmo dentro das instituições religiosas, mesmo dentro das igrejas, nós aprendemos de forma errada como se relacionar com Deus. Por que eu digo isso? Porque se a sua vida espiritual ela está estabelecida unicamente pelo fato de você ir a um templo religioso, a uma igreja, se você não consegue fazer com que a sua vida espiritual ela seja para além das quatro paredes de uma igreja, de um templo religioso, é porque realmente você não entendeu o que é se relacionar com Deus, o que é ter uma vida com Deus, o que é ter um crescimento de fé. Isso aí, meus amados, é culpa, e aí eu tenho que trazer uma responsabilidade muito grande para as próprias igrejas religiosas, as próprias igrejas, né? Os próprios templos religiosos. Por quê? Porque, na verdade, se a gente pegar a Bíblia, se a gente pegar lá, né, os patriarcas, por exemplo, na época não existia nem judaísmo, não existia nenhum tipo de religião estabelecida ou pré-estabelecida. O que havia eram homens, né, um exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, e tantos outros, que tinham Noé, né, bem lá atrás, né, eram homens que tinham um relacionamento com Deus, mas não tinha, não se existia uma religião propriamente dita. Então como é que esses homens eles conseguiam ter um relacionamento com Deus se não havia nenhuma igreja para eles irem? Não havia nenhum templo. Como eu falei aqui, não existia ainda o judaísmo. O judaísmo, na verdade, é uma religião que vai se derivar, vai se originar de daquela série de serviços, né, de ordenanças que Deus deu a Moisés para o povo de Israel lá no Sinai. Então, assim, como que esses homens, sem uma religião pré-estabelecida, a única coisa que eles tinham um entendimento era uma fé monoteísta, uma fé em um único Deus, como é que eles tinham um relacionamento com Deus ao ponto de ouvir Deus falar com eles? E por que que hoje, né, uma doença, ou às vezes alguma situação que ocorra, é o suficiente para tirar ou para trazer para nós um vazio existencial, trazer para nós uma série de problemas de relacionamento com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico observando o seguinte, né?
essa questão, eu vou dar o meu exemplo, tá? Como eu já disse aqui, eu sou um cristão evangélico, né? Eu não gosto de me rotular, meus amados, eu prefiro dizer que eu sou um servo de Deus, ou uma pessoa que busca ter um relacionamento com Deus. Porque esses rótulos sociológicos, né, que existem, cristão, protestante, pentecostal, isso aí, na verdade, tudo é a forma que a própria sociedade se rotula, né, para se classificar religiosamente. Mas o que acontece? Dentro, então, dessa rotulação, eu sendo um cristão evangélico, eu lembro que eu cresci em uma família, não vou dizer uma família evangélica, mas boa parte dos meus parentes eram evangélicos, porque meu pai, ele não era, né, evangélico, mas a minha mãe, ela sempre foi na igreja, então eu posso dizer que eu cresci nessa cultura evangélica, meus avós, tias, tios, né? Então eu cresci. Eu lembro que, enquanto criança, eu sempre fui em escola bíblica dominical, eu sempre ouvi sermões, pregações, enfim. E eu percebo uma coisa, meus irmãos, né? Pelo menos eu olhando a minha vida hoje, né? Porque para quem me conhece, para os meus amigos, né? Para os irmãos que me conhecem, eu há pouco mais de um ano eu me mudei de uma cidade onde eu estava, vim para uma outra cidade por questões profissionais. E o que acontece? Quando você cresce nesse ambiente religioso, nesse ambiente de estar envolvido o tempo todo na igreja, e isso é muito bom, eu não estou aqui, de antemão, não estou aqui, não sou desigrejado, não estou aqui falando com relação a questões de pessoas que estão hoje dentro de casa, que não vão na igreja, não estou condenando ninguém, tá? Mas o que acontece? Quando você se habitua, como foi o meu caso, de você estar em um templo o tempo todo, né? E você vê toda aquela construção que está à sua volta, igual o meu caso, né? Eu que sou obreiro, estava envolvido, pregava, né? Ainda prego, mas na época eu estava com muito mais, como eu posso dizer, continuidade nisso, né? Pregando, né? E quando você está se vendo nessa situação e você, por algum motivo, você precisa se deslocar, como foi o meu caso, e aí você tem que recomeçar, iniciar tudo de novo, procurar uma outra igreja, um outro templo, um outro local, né? Tem a questão social, você tem que se reorganizar socialmente, fazer novos amigos. Isso tudo realmente, para quem está habituado a estar em um templo, é muito complicado. E para muitas pessoas isso é um motivo para que espiritualmente ela caia, né? Como eu falei aqui, isso acaba se tornando uma dependência a tal ponto, né, do fato de você estar em um templo, que se você não, você tem que reprogramar isso, você tem que deixar a sua igreja para ir para uma outra. Esse meio tempo, muita gente espiritualmente cai. E é esse o problema, né? Aí é o que eu ouvi uma vez aqui no próprio YouTube, um irmão falando, né? Existem pessoas que não estão habituadas a ir a um templo, elas estão viciadas, né? Elas estão viciadas. De antemão, eu não estou aqui pregando contra você ir num templo, ir numa igreja, pelo contrário, né? Os melhores momentos da minha vida foram, né, na minha juventude, quando eu estava envolvido de uma forma tão grande com, eu que sou, né, oriundo da Assembleia de Deus, quando eu estava envolvido com departamento de jovens, com música, né, eu também sou músico, conhecendo mais a Bíblia, pregando. Então, assim, é extraordinário e eu aconselho todos a procurarem uma boa igreja para congregarem. Isso é fato, isso é fato. Não estou aqui pregando contra isso, não. Mas a gente precisa entender, em suma aqui, a minha, não vou dizer crítica, mas a minha reflexão acerca desse assunto é que a gente precisa evoluir a nossa consciência de fé. A gente precisa entender que a nossa vida não se preestabelece, nossa vida espiritual não é preestabelecida simplesmente no momento que eu estou ali no templo. Até porque o templo, o momento que você vai na igreja, se você for somar, né, ou for fazer um balanço de horas, é muito pequeno, muito pouco tempo que você está dentro de uma igreja, tendo em vista o tempo que você está fora da igreja, né? Que você está estudando, que você está na sua faculdade, que você está no seu trabalho, está na sua casa. E é aí que você tem que ter esse relacionamento com Deus, ainda mais intensificado. Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa entender como é que a nossa fé ela está. A nossa fé não se resume simplesmente naquelas horinhas. Eu sei que é muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso você ouvir uma boa pregação, uma boa palavra, né, um bom louvor.
Mas a nossa fé, ela não tem que estar presa unicamente para esse momento que você está no templo. Ali é um local que eu posso dizer que é uma base, né? Onde você vai recarregar as suas armas, posso dizer assim. Mas a sua vida espiritual ela vai para além disso. Então, que você entenda, que você analise, que você olhe a tua vida espiritual. E aí nisso, dentro disso aqui, para concluir esse vídeo, que já está ficando longo, eu tenho alguns questionamentos para você, para que você possa começar a partir de hoje, né? Entender isso e fazer com que, se você, né, está preso a essa coisa de o tempo todo tem que estar na igreja, senão a tua vida espiritual ela cai. Então eu tenho uns questionamentos para fazer para você, né? Questionamentos barra orientação, para que você possa, se você não faz, começar a fazer e, de repente, você começa a ter essa situação da sua vida mudando. Primeiro você ora quando você não está na igreja? Quando você está na sua casa, você para algum momento para você orar, para você buscar? Você faz o que Cristo falou, fecha a porta do seu quarto e fala em secreto com o teu Deus? Isso é muito importante. Até porque o primeiro passo para você ter um relacionamento com Deus é falar com Ele. Tem muita gente que quer ter um relacionamento com Deus, mas não fala com Deus. E aí? Como é que vai ser? Como é que você vai conseguir se relacionar? Para você poder ter um relacionamento com a sua esposa, para você ter um relacionamento com seu esposo, para você ter um relacionamento com seus familiares, é necessário o quê? Comunicação. Então, você está falando com Deus? Você fala com Deus? Seus pensamentos estão sempre voltados a pedir orientação a Deus? Isso é uma coisa muito importante. De alguma forma você medita na palavra? Não estou falando aqui que você tem que fazer teologia, não estou falando aqui que você... Até porque a grande maioria dos seminários teológicos hoje, cristãos, está complicado. Né? Eu vou fazer vídeos aqui mais à frente falando acerca de como estudar, né? A melhor forma de você estudar a palavra. Tá? Mas dentro desse vídeo aqui, você tem pelo menos meditado, você tem parado para ler coisas ligadas à palavra de Deus? Dentro do seu jeito, do seu modo. Não estou falando simplesmente de uma forma mecânica, não. Estou falando, você tem meditado na palavra? Isso é algo muito importante. De alguma forma, você tem procurado fazer a obra de Deus fora da igreja? Ou seja, você está no seu trabalho. Naqueles momentos oportunos, você lança a semente do evangelho para alguém que está perto de você? Através de um aconselhamento, através de um momento que você percebe que a pessoa está aberta a receber a palavra, porque tem muita gente que é aquilo, se prepara todo para ir no evangelismo na sua igreja, bota a camisa de missionário, vai lá, faz aquele mutirão no final de semana para pregar. Não que isso seja errado, não, novamente, isso é muito bom. Estou querendo aqui ampliar seu modo de ver as coisas. Se prepara todo, se sente um missionário, mas quando está no trabalho, não aproveita as oportunidades para pregar o evangelho. Vamos lembrar que Jesus, ele usava as andanças dele, por onde ele andava, por onde ele ia. Ele usava, de pequenas ocasiões, ele lançava a palavra de vida para as pessoas. A exemplo, a mulher samaritana. Como é que começou o diálogo dele com aquela mulher? Através de um pedido de água. Pediu que ela tirasse água ali da fonte de Jacó. E aí? Dali, ele mandou o evangelho para cima dela. Não foi? São ocasiões, momentos. Então, você tem aproveitado para fazer a obra? O campo é um mundo, gente. Eis que os campos estão brancos, prontos para a ceifa. É um mundo. Então você precisa, no momento que você sai da tua casa, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, é esse campo que você tem que utilizar para poder lançar a semente do evangelho. Então, são esses 3
questionamentos principais, basilares, para você ver se você está ou não entendendo que o teu relacionamento com Deus tem que estar para além do momento que você está na igreja ou a serviço da instituição a qual você faz parte. Não queira pregar só quando você tem o púlpito da tua igreja. Não queira louvar só quando você tem o púlpito da tua igreja. Não queira orar apenas quando o pastor está te vendo. Não pense que você vai ouvir Deus falar com você só quando você está dentro da tua igreja. Entenda que você é a igreja e que você precisa transmitir essa palavra para as demais pessoas. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar grandemente neste dia. E a paz seja com você, em nome de Jesus.